Levítico capítulo 23. Como eu dizia, nós estamos nessa campanha, o Conselho de Pastores de Rio Claro, tivemos 40 dias em oração. E foi tão bom esses 40 dias que eles resolveram fazer mais 40, né? E tem sido bênção de Deus, porque todos os dias nós estamos reunindo com a maior dificuldade possível, né? Porque cada um tem a sua igreja, seu ministério, tem que terminar. Um pode chegar no horário, o outro chega um pouco depois, mas todos nós chegamos e buscamos a presença do Senhor e oramos em unidade. Está havendo uma grande unidade nessa cidade, da liderança, dos pastores, das igrejas, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Amém? E essa unidade esteja na igreja, porque só existe uma igreja em cada cidade. Não existe várias igrejas. A igreja do Senhor é uma só. A minha igreja, ele disse. A minha igreja. E nessa cidade só existe uma igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. E todos nós fazemos parte dela. Há muitas denominações, muitas comunidades, mas é um só o Espírito que opera em todos. Então essa unidade de estamos orando, intercedendo, tenho levado os nomes, pedidos de oração que nós recebemos através da Web Gospel, e nós temos ali orado junto, e tem sido grande bênção de Deus. Amém? Hoje está fazendo 50 dias da Páscoa no nosso calendário, e nós então queríamos fazer um culto diferente, mas eu não sei o que fazer. Eu não preparei nada para esse culto, né? Ontem completei 29 anos da minha consagração de pastor ao ministério. 7 anos como presbítero, 29 como pastor, né? E até tem uma foto aqui, né? Que é da época, né? Cabelo tinha bastante, né? À vontade, né? E aqui estou aqui, e o pastor Miranda, foi esse homem que me consagrou, ele que me ungiu, da igreja cristã presbiteriana, um homem de Deus, um homem servo de Deus, que eu aprendi, né? Eu amei esse homem, respeitei ele, né? O seu ministério, a sua família, e eu tenho certeza que ele me auxiliou muito, né? Quantas vezes eu saía daqui e ia para Limeira, né? Não tinha carro não, pegava ônibus, ia para Limeira, e depois orava com ele, e alguma dificuldade que eu tinha ministerial, ele me orientava, me ajudava. Eu pegava o ônibus lá, voltava, vinha em casa, tomava um banho e ia para a igreja, né? Tudo isso de ônibus, porque não tinha condução. Mas foi um grande homem de Deus que já não está mais conosco, morreu, né? O Senhor já o levou, mas foi um homem que me ajudou, que me inspirou. Foi uma bênção de Deus, né? Lá da cidade de Limeira. Então é uma data alegre, feliz, né? Porque são 29 anos, né? E eu me lembro que eu ia no conselho de pastores, e eu era o mais novo pastor da cidade, né? O mais novo pastor da cidade, não só novo de ministério, mas novo em idade também. Eu era um menino no meio deles, né? E era ali todos cabelinho branco, todos ali de bastante tempo de ministério, e eu era o novato, né? O iniciante. Mas eu aprendi sempre a respeitar todos os pastores, todas as igrejas, ministérios, e hoje eu chego no conselho de pastores, o cabelo acho que mais branco agora é o meu, né? Porque eu fiquei, agora vem uma leva de pastor novo, né? Tem uns também com os cabelinhos brancos lá, né? Mas não era nenhum desse tempo, né? Daquele tempo que
que a gente reunia no conselho de pastores, com os pastores da cidade, aqueles pastores, a maior parte deles, ou quase todos, já morreram, né? Não estão mais no ministério, já morreram. E eu estou ainda, porque eu ainda era novo, né? Porque os que já eram mais velhos já acabaram a sua carreira. Mas eu louvo a Deus, porque enquanto o Senhor tem nos dado graça, misericórdia, é para nós levarmos até os corações que estão cansados, oprimidos e abatidos. Amém? Nós, hoje, a festa também conhecido como festa das semanas, ou festa das primícias, ou Pentecostes, ele tem muito a ver com colheita, né? Com colheita, era o fim diz aqui, pode ficar sentado mesmo, só aqui no capítulo 23 de Levítico, fala sobre as primícias, né? E depois aqui fala sobre o Pentecostes, capítulo 23, versículo 15. Depois, para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas libações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedadas, se cozerão, primícias são o Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem manchas de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão o Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão o Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é para todas as vossas habitações, para vossas gerações. E quando cegares a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre, para o estrangeiro, as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas ofereceis oferta queimada ao Senhor, diz a palavra de Deus. O que significa isso? Que esta festa, também chamada como festa de semanas, ou a festa de Pentecostes, ou também como conhecida o fim da colheita do trigo. O que significa isso? Que esta festa, também chamada de Pentecoste, ela era sempre celebrada no final da colheita do trigo, e ela representava o número 50 depois que eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, houve a Páscoa, e eles saíram do Egito e eles caminharam não em direção da terra que o Senhor tinha prometido, mas eles caminharam porque o Senhor ordenou para que eles fossem até o Monte Sinai, a deserto, a península do Monte Sinai. E ali, quando completou 50 dias depois da saída deles da Páscoa, o Senhor deu a eles os mandamentos, a sua palavra. Então,
Esse 50 é de tanto valor para os judeus, porque marcou a vida deles, foi um marco na vida deles. Então, depois da festa das primícias, neste dia o povo de Deus, os judeus, rendia-lhe graças pelas boas, abundantes dádivas de alimento e por tudo quanto os sustinha. E foi no dia de Pentecostes que Deus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo. Então, tem tudo a ver, não somente uma festa, alguma coisa dos judeus lá no Antigo Testamento, mas principalmente para nós no Novo Testamento. Por quê? Porque neste dia o Espírito Santo nos foi dado. Neste dia o Espírito Santo nos foi dado. Então, aquela festa, ela tinha um marco, aquela festa, ela tinha um significado. Por quê? Porque era uma festa de abundante dádiva, era uma festa de alimentos, porquanto sustinha aquelas pessoas. Então, nós estávamos aqui preparando, o que nós podemos preparar para esse dia, né? E nós estávamos, nada de especial, né? Mas a pastora falou, nós podíamos fazer um arranjo, colocar algumas coisas da terra, colheita da terra. Pensou lá, ela pensou longe, ela pensou em abóbora, né? Em mandioca, sei lá, em coisas assim, né? Que mais? Banana, né? O quê? Moranga, aquelas morangas de fazer doce, né? Aquelas coisas assim que caracterizava a colheita, legumes, etc. As coisas que a terra nos dá, a alegria de alimentação, né? Mas aí, vamos pensar, eu falei, eu poderia fazer uma cesta também, com algumas frutas, algumas coisas, e fomos trocando uma ideia. Daí eu falei, bom, a gente tinha que passar ali no Adriano, né? O genro da irmã Dulce. Cadê a irmã Dulce? Está escondida lá, né? Aí nós fomos lá, eu falei, Adriano, dá uma ideia para nós aí, o que você acha melhor? Você tem aí para vender uma cesta, assim, com alguma coisa aí? Ele falou assim, olha, eu não tenho cesta para vender não, você tem que comprar numa agropecuária, mas a fruta eu vou dar, né? Eu falei, não, eu vim comprar. Ele falou, não, você não vai comprar não, eu vou dar essa fruta para você fazer esse arranjo, né? Daí eu falei, tá bom, então nós vamos lá comprar. Ele falou, não, faz diferente, não vai comprar cesta, nada, leva, coloca em cima da mesa, fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Eu falei, mas... Ele falou, leva uva. Eu falei, uva não precisa, que a gente tem lá uns arranjos de uva lá, né? Que a gente usa uns arranjos de borracha, né? Aquelas uvas. Ele falou, não põe nada. Se é coisa da terra, então leva aquilo que é vivo, aquilo que é verdadeiro, né? Leva lá. Ainda ele falou assim, leva lá, vai fazer um arranjo bonito, e depois do culto, os irmãos comem, né? Ele falou, os irmãos comem. Eu falei, então que benção, né? Tenho certeza que ninguém vai querer, vai acabar o culto, vai todo mundo embora, ninguém vai querer, né? Ninguém vai querer? Tá, se ninguém quiser, né, dá um jeito, né? Mas eu acho que você vai querer sim. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para falar com o seu coração, você vai entender o que nós queremos fazer aqui hoje. Então, nós temos aí, está mostrando, Júlio? Que bonito que ficou. E eu queria agradecer o Adriano, queria agradecer a pastora Mércia, queria agradecer a pastora Mércia, queria agradecer a irmã Tereza, a Jéssica, o Júnior, a Elaine, que trabalharam bastante aí, né? Preparando, arrumando, ajeitando tudo isso aqui, que hoje nós estamos correndo bastante. Nós estamos correndo muito hoje. Se fosse só hoje estava bom. Mas nós estamos numa correria, mas é uma correria gostosa, porque a gente está vendo a manifestação de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus. E o cheiro está gostoso, né? Porque é um cheiro de fruta, é um cheiro saudável, um cheiro agradável. Quem que não gosta de cheiro de fruta? Quem que não gosta? Todos gostam, né? Porque é um cheiro
suave, um cheiro agradável, é um cheiro gostoso. E tem a fruta também, que todo mundo gosta, né? Então, melhor do que tivesse aqui moranga, abóbora, né? Mas eu louvo a Deus por isso. Por quê? Eu louvo a Deus porque nós vamos falar hoje de algo interessante e algo importante, e vocês vão entender aquilo que Deus colocou no meu coração, e porque isso aqui hoje vai nos ensinar, vai nos dar entendimento e conhecimento daquilo que o Senhor quer espiritualmente. Para eles era um momento de festividade, e o que mais chama atenção é que o Senhor não falou isso para eles quando eles estavam colhendo, quando eles estavam arando a terra, quando eles estavam plantando a semente. Poderia falar assim: olha, você está na sua terra, você está plantando a semente, você está colhendo, você está aí, e o Senhor falar, não, quando eles estavam lá no deserto, quando ainda não tinha terra, quando ainda aquilo era só promessa, ainda não existia a terra, não existia o fruto, não existia a colheita, nem eles viam a planta, nem eles viam. Por quê? O Senhor fala: eu farei que vocês se alegrem com uma grande festa, festa da abundância que vocês vão colher, festa das maravilhas que o Senhor te dará, festa de tudo aquilo que o Senhor te dará. Depois nós vamos, quando o Senhor deu o maná para eles, o Senhor também fala dessa festa. Hoje vocês estão comendo este maná, que eu vou sustentar vocês com esse maná, mas um dia vocês vão estar na sua terra, vocês vão colher, vocês vão fazer festas com a sua colheita, e esta festa trazia abundância, colheita, frutos, resultado, e tantas coisas boas e importantes que se vinham, que se faziam e que se realizavam. Então, hoje nós estamos aqui, vamos atravessar do Velho para o Novo Testamento. O Senhor Jesus, quando esteve com os seus discípulos, coloca a sua atenção para que você seja abençoado. Quando o Senhor Jesus falou: vocês receberão o Espírito Santo, vocês receberão a unção do Espírito Santo, vocês receberão um avivamento, vocês receberão um mover do Espírito Santo. E esse mover do Espírito se deu no dia de Pentecostes. Foi nesse mesmo dia de muita colheita, de muitos frutos, de muito resultado, de muitas coisas que o Senhor faria e traria para o seu povo, para a sua igreja. Então, o que nós podemos entender? E nós podemos ver que a colheita, o Adriano, ele falou assim: pastor, você também, nós acostumamos a dar uma cesta todo final de semana para uma família necessitada. Você conhece alguém que é necessitado? Eu conheço muita gente necessitada, né? Então, você vai levar essa cesta, e ele disse: não pode essa cesta, e eu tenho um propósito com Deus, ela não pode ser dividida, não vai dar metade para um, metade para o outro, você tem que levar só para uma família. Eu falei: eu levo. E eu falei: eu vou levar para uma pessoa que ele disse que tem dia que ele bebe um copo de água com açúcar e vai dormir porque ele não tem o que comer. Ele disse: então vai, leva para ele. E eu entrei naquela casa e levei aquela cesta que tinha todos os tipos de legumes e todos os tipos de fruta que você está vendo aqui, tinha naquela cesta. E uma pessoa que não tem nem o que comer, que falta o alimento, que não tem o básico, e a hora que ele começou a tirar e começou a ver, ele por um momento ele não estava entendendo o que estava acontecendo, por um momento ele não estava conseguindo assimilar, porque ele nunca viu
tanta comida e tanta coisa boa de uma vez só, né? Porque às vezes compra lá uma maçã, duas, sei lá, quando compra, mas de repente chegando aquela quantidade, chega abacaxi, chega melancia, chega banana, chega mamão, chega morango, e chega melão, e chega pera, e chega tantas coisas que ele não estava mais entendendo, e todos os tipos de legumes, e ele começou a agradecer a Deus, e porque ali ele pegou, eu falei, eu não sei se você gosta de abobrinha. Ele falou assim, esse aqui vai ser minha janta, né? Hoje eu tenho janta, abobrinha nessa janta de hoje, eu vou começar por ela, vou cozinhar ela e vou comer. Então eu comecei a pensar na festa do Pentecostes, na festa que o Senhor disse para se fazer abundante alimento, que haveria alegria naqueles corações. Por quê? Porque o Senhor daria tanta abundância para os seus filhos. O Senhor prometeu que daria tanta abundância, que eles comeriam, que eles se fartariam, que eles se alegrariam e adorariam o nome do Senhor. Então eu comecei a ver aquela festa acontecendo, eu comecei a ver aquela festividade acontecendo naquela pessoa. Depois ainda fui numa outra família e levei uma outra que ele me deu, e eu vi aquelas pessoas alegres, mas aquele rapaz, ele ficou tão feliz, o seu filhinho ficou tão contente de chegar aqueles alimentos, de chegar aqueles frutos, e chegar toda aquela comida, e não é só comida, mas coisa boa, né? Coisa gostosa. A casa dele encheu com um cheiro de fruta, ficou aquele cheiro, encheu a casa com um cheiro de uva, e cheiro tão gostoso das frutas, que encheu aquela casa. E como encheu a igreja também hoje, esse cheiro tão gostoso de frutas. Você chega perto dessa mesa, o salão é grande, mas imagine a cozinha dele, e ali aquela casa começou a cheirar aquelas frutas, e começou a ir para os quartos e para toda a casa aquele cheiro tão gostoso de frutas, de resultado, de colheita, de bênção, de fartura, de prosperidade. Isso o Senhor prometeu para o seu povo. Cremos, profetas, e comereis o melhor dessa terra. O Senhor disse que o Senhor nos daria o melhor, o Senhor nos faria grandes colheitas. O Senhor, lá em Deuteronômio 28, Ele disse para nós guardarmos a sua palavra e o seu mandamento, e andarmos na sua palavra, que Ele iria fazer com que a videira ela produzisse, a figueira produzisse. O Senhor faria que a terra não mentisse o seu fruto, que nós seríamos abençoados, prósperos, e haveria resultado, e haveria bênçãos. Então, tudo isso o Senhor prometeu para o seu povo, e a palavra de Deus diz que Deus é poderoso e fiel para cumprir. O povo, quando entrou naquela cidade, entrou naquela terra, porque Moisés mandou alguns espias ver aquela terra e trazer um resultado. O resultado que eles trouxeram foram algo semelhante a isso: um cacho de uva trazido por 2 homens. Era tão pesado, era tão fartura, era tanta coisa que o Senhor tinha prometido para aquele povo, uma terra que mana leite, mana mel. Foi assim que o Senhor caracterizou aquela terra. O que significa? Significa que Deus chamou o seu povo, escolheu um povo para si, para fazer desse povo um povo abençoado, para fazer um povo próspero, um povo que pudesse ter o melhor. O Senhor disse: eu descerei, farei descer chuva dos céus e molhar a sua terra, para que a sua terra produza. O Senhor disse: eu derramarei chuva e rios no seu deserto, para que o seu deserto possa frutificar, florescer, frutificar e virar um grande pomar. O Senhor prometeu tudo e todas essas coisas. Então, aquele que promete, Ele é poderoso para cumprir. Aquele que prometeu, Ele é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. E se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver o Senhor Jesus prometendo para os seus discípulos: eu vou
para o Pai, por quem convém que eu vá. Porque se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo. Mas quando eu for, eu o enviarei, e ele estará convosco todos os dias, e ele estará em vós. O mundo não verás, não o terás, não o receberás, mas vós o tereis, e vós o recebereis. E o Espírito Santo descerá do alto, e virá sobre vocês, e todos serão cheios do Espírito Santo. Então nós temos que entender que o Pentecostes para nós é a nossa experiência com o Espírito de Deus, é a nossa experiência em sermos cheios do Espírito Santo. Quando Pedro chegava numa determinada cidade, ele perguntava, como aconteceu em Samaria: vós já fostes batizados? Ele disse sim, no batismo de água para o arrependimento. Mas ele dizia assim: e no batismo do Espírito Santo, vocês já receberam o batismo de fogo do Espírito Santo? Eles disseram assim: não, nós ainda nem sabemos o que vem a ser batismo de fogo e com o Espírito Santo. Então nós vamos explicar para vocês, e nós vamos fazer com que vocês sejam abençoados e que vocês recebam a unção do Espírito Santo. Eu estava lendo aqui, Moisés orou e buscou a presença do Senhor, e o que Moisés não sabia era que a pele dele estava brilhando pela glória do Senhor. Quantas vezes nós estamos orando, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos glorificando a Deus, adorando ao Senhor, e nós nem sequer temos a noção daquilo que está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes nós estamos como os pastores, nós estamos orando, todo dia vai lá, ora, todo dia vai lá e ora, e parece que não está acontecendo nada diferente. Estamos apenas orando, buscando a Deus, clamando a Deus, invocando o nome do Senhor, nos prostrando em unidade, clamando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Quando você ora, busca o Senhor, clama a Ele, parece que nada acontece. Parece que as coisas não estão acontecendo, parece que você apenas está orando e não está acontecendo nada de diferente na sua vida. Mas de repente, sem Moisés saber, o rosto dele estava brilhando. A Bíblia diz, sem que ele percebesse, a sua pele brilhava. Mas quando ele desceu na direção dos filhos de Israel, eles notaram que a glória do Senhor fazia com que o rosto dele resplandecesse, que a pele dele brilhava com a glória do Espírito de Deus. Muitas vezes nós estamos orando, buscando ao Senhor, como um lavrador colocou esse fruto que está aqui. Um dia alguém colocou a semente na terra, ele foi lá, arou a terra, preparou a terra e depositou uma semente. E o que aconteceu? A terra produziu e frutificou. E o que nós temos aqui é o resultado do trabalho, daquele agricultor. Assim são as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos orando, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos invocando o nome do Senhor, e parece que nada está acontecendo com a nossa vida, parece que não está acontecendo nada de diferente, como aconteceu no dia de Pentecostes. O Senhor Jesus ficou 40 dias junto com os seus discípulos depois que morreu. Ressuscitou 40 dias fazendo aparições e dando instruções para os seus discípulos. Ele aparecia para os discípulos e dizia: não saiam da cidade, vocês ficam na cidade até que sejam cheios do Espírito Santo. Quando vier sobre vós o Espírito Santo, vocês começam por Jerusalém, passem por Samaria, vocês vão pela Judéia, Galiléia, e vocês vão até os confins da terra. Os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Eles não sabiam muito o que acontecia, o que estava para acontecer, o que estava acontecendo. Mas quando Jesus foi elevado aos céus e desapareceu nas nuvens, eles entraram em oração. Foram 40 dias, mas para completar 50 faltavam mais 10 dias. E nesses 10 dias eles começaram a orar. Primeiro dia, oraram o segundo dia, oraram o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia, o oitavo, o nono, e quando deu o 10º dia que eles estavam orando, e completando 50 dias desde a Páscoa, desde a morte de Jesus, o que aconteceu? Ouviu-se um vento impetuoso que encheu aquela casa que eles estavam reunidos.
e começaram a ouvir um som de um vento veemente, e aquele vento encheu toda aquela casa e distribuiu entre eles línguas de fogo, labaredas de fogo, e todos começaram a ser cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e todos foram visitados, cheios da unção e do poder do Espírito Santo. A partir desse instante, o Espírito Santo, que tinha sido prometido pelo Senhor Jesus, promessa feita pelo Senhor através do profeta Joel, capítulo 2, versículo 26, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre meus filhos, minhas filhas, meus servos e as minhas servas, derramarei sobre eles o meu Espírito, todos sem distinção. Por quê? Porque o Espírito Santo ele veio para quebrar a religiosidade, porque dentro do próprio judaísmo, somente as mulheres não tinham direito nem de perguntar, nem de falar na igreja. Não havia nenhuma sacerdotisa, não havia nenhuma mulher que tivesse função. Nós vemos raramente uma mulher que tinha função aqui no Velho Testamento, mas a maior parte, no sinédrio, mulher não fazia parte. Quando chegava no templo, no pátio do templo, tinha o pátio que ficavam os homens, e do lado de fora era o pátio das mulheres. As mulheres acompanhavam à distância. Mas quando Jesus veio, já começou a mudar. Por quê? Porque havia no ministério de Jesus mulheres que acompanhavam e mulheres que elas participavam do ministério de Jesus através da sua contribuição, da sua oferta, contribuindo, ofertando para o seu ministério. Mas foi quando desceu o Espírito Santo e ele veio sobre toda a carne. Ele veio sobre os filhos e as filhas, os servos e as servas. Hoje Deus quer levantar pessoas cheias do Espírito Santo, independente se seja do sexo masculino ou feminino, seja homem ou seja mulher. O Espírito Santo está procurando vasos para encher, e hoje nós somos vasos. Hoje nós somos herdeiros da presença, da manifestação da glória do Senhor. Nós podemos estar orando, talvez você esteja orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, e parece que nada está acontecendo. Parece que nada está acontecendo na sua vida, parece que nada diferente está acontecendo. Por quê? Porque Pedro começou a buscar a Deus, a orar, buscar, clamar, buscar ao Senhor, e de repente começaram a perceber que a sombra de Pedro, quando tocava nos enfermos, eles eram curados. A sombra de Pedro, quando passava e tocava numa pessoa oprimida e perturbada por Satanás, aquela pessoa era liberta. Havia algo especial na vida dele, não que seria natural do homem, nada que fosse mérito dele, nada que fosse algo que partisse dele, que fosse do seu próprio esforço humano, mas havia uma presença sobrenatural do Espírito Santo, que quando tocava nas pessoas, a sombra dele, a unção que estava nele, a presença de Deus e o Espírito de Deus alcançava aquelas pessoas, libertava aquelas pessoas, tocava nas pessoas, curava as pessoas e restaurava a vida das pessoas, salvava a vida daquelas pessoas. Então, o que o Senhor Deus deseja nos nossos dias é que a igreja receba um grande avivamento, e esse grande avivamento só vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nós não vamos receber porque nós já temos. O Espírito Santo, nós estamos aqui hoje para receber o Espírito Santo, porque ele já veio sobre a igreja, e a igreja ela é cheia do Espírito, ela existe por causa do Espírito. É o Espírito que move, é o Espírito que fala, é o Espírito que age, é o Espírito que nos leva a conhecer a palavra, a santificar as nossas vidas. Os dons que nós temos é tudo do Espírito Santo. Os frutos que nós produzimos é do Espírito Santo. E tudo que nós, assim como a terra produziu esses frutos que foram mostrados, a palavra de Deus diz que nós também temos que produzir frutos. E esse fruto só podemos produzir através do Espírito Santo. A bondade, quem dentre nós é bom?
Quando chamaram Jesus de bom, ele disse: não, bom é o meu Pai que está no céu, não existe ninguém bom aqui na terra. Mas o Senhor Jesus, Ele é bom. Ele disse: nada se compara ao meu Pai. O que você vê em mim é apenas um reflexo dele, porque essa glória, essa bondade, essa misericórdia vem dele. O que você vê em mim, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e ele somos um. Então aquilo que você está vendo não é de mim mesmo, mas é daquele que me enviou. As palavras que vocês ficam maravilhadas não é de mim mesmo, mas é do meu Pai que me enviou. E as coisas que vocês estão vendo acontecer não é de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Então, quando nós começamos a buscar a presença do Senhor e a receber a unção de Deus e o Espírito de Deus, então o que acontece? A igreja, ela deixa de ser apenas um cenáculo aonde nós podemos orar e buscar e sentir a presença do Senhor. A igreja deixa de ser apenas um simples auditório que nós sentamos e cantamos e adoramos e ouvimos a palavra do Senhor e voltamos para a nossa casa. Mas a igreja, que somos cada um de nós, não é o prédio, não é as cadeiras, mas somos nós. Nós somos cheios do Espírito Santo, cheios da unção de Deus e cheios do mover do Espírito Santo. Nós temos uma cidade para ser conquistada, nós temos um estado para ser conquistado, nós temos um país para ser conquistado, nós temos um mundo para ser conquistado. Foi isso que Jesus disse, quando ele disse: quando vier sobre vocês o Espírito Santo. A palavra de Deus, nos dias dos apóstolos, não havia naquele dia nenhum tipo de tecnologia que nós temos hoje, nem energia elétrica tinha, não tinha os meios de comunicação, rádio, televisão, internet, não tinha nada disso. Mas a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, ela tinha um mover do Espírito Santo que fazia com que aquelas pessoas não se calassem, e por onde elas passavam, elas estavam anunciando, testificando acerca do poder de Deus, e o poder do Espírito Santo estava sobre elas, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos e para restaurar os caídos, os fracos, os abatidos. Não precisa... É lógico que com a tecnologia podemos fazer um avanço maior, podemos alcançar algo ainda maior, em dimensões maiores, em tempo menor, mas podemos ter toda a tecnologia, podemos ter todas as coisas, se nós não tivermos essa unção, este mover, este poder do Espírito Santo, este avivamento que só Ele pode promover e produzir nas nossas vidas, nós podemos ter todo tipo de tecnologia, e nada disso. Não vamos fazer nada com o Evangelho do Senhor Jesus. Podemos fazer aquilo que Jesus disse: aquele que recebe um talento, ele faz um buraco e enterra o seu talento. Nós vamos enterrar o talento, porque o talento são as tecnologias, são as coisas que nós temos hoje, para nós podermos utilizá-las. Sim, mas fora isso, se nós não tivermos a unção e o mover do Espírito Santo, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, é Ele quem levanta. A palavra do Senhor fala assim: os sinais seguirão os que crerem. E a palavra do Senhor diz assim: é o Espírito que move em você, e a unção que você tem é dele, e os dons que você tem é dele, e a virtude que você tem é dele, e o poder que você tem é dele, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito que Deus enviou sobre nós, que é um Espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Deus de Pai, levamos nós à intimidade com Deus. É o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que nos dá discernimento e revelação da palavra, para nós conhecermos a palavra. É o Espírito Santo que nos dá vida, e sem o Espírito Santo nós não temos absolutamente nada. O fruto traz alegria. Eu volto a dizer, aquela casa que eu estive hoje,
Que coisa tão maravilhosa, que coisa tão maravilhosa, aqueles frutos, o perfume que trouxe naquela casa. Será que nós, espiritualmente falando, não podemos levar perfume, o perfume dos nossos frutos, o perfume da manifestação de Deus, o perfume de Cristo a essas pessoas, para que a alegria, porque a Bíblia fala assim, que o perfume traz alegria, aquele perfume trouxe alegria, aqueles frutos trouxe para eles alegria. Será que nós não podemos? O que diz a palavra do Senhor? Os apóstolos iam de casa em casa, partiam o pão e havia alegria e singeleza de coração. A alegria chegava porque aquela família ali não tem o que comer, mas eu tenho 2 pães, eu vou comer um e vou levar um para eles. E quando chegava lá, batia a palma. O que será? Quem será? Será que alguém pedindo alguma coisa? Se for alguém pedindo, fala que eu não tenho, que a gente não tem nada. E de repente, batia palma, incessantemente, sem parar. E quando alguém chegava, saía o pai de família, e saía ali, dizia assim: o que você está querendo? Eu sei que você não tem nada para comer, seus filhos, mas eu trouxe um pão para que você coma, um pão para que você coloque na sua mesa e reparta com seus filhos. E havia alegria naquele coração. Que maravilha! Como você é uma pessoa boa. Você me trouxe pão para os meus filhos? Eu trouxe o pão para você. E quando entrava para levar aquele pão, então entra, meu amigo, entra, meu querido, traga esse pão, entra aqui, você é bem-vindo na minha casa. E quando ele entregava aquele pão, ele dizia assim: eu tenho outro pão para te dar. Outro pão? Você tem mais um? Que gostoso, que bom, que alegria. Mas agora o pão que eu tenho para você é o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que alimenta a tua alma, é aquele que enche o seu coração, é aquele que cura a sua enfermidade, é aquele que alegra o seu coração, que apaga a sua iniquidade, que perdoa os teus pecados, é aquele que te salva, é aquele que te cura, é aquele que te liberta, aquele que te transforma, aquele que te salva, e aquele que te faz herdeiro do céu, do reino e da glória de Deus. Tudo que vem de você é bem-vindo. Entre, meu querido, entre para cá. E ali havia o que? Alegria de coração. Teve um missionário que veio dos Estados Unidos, ele esteve aqui no Brasil. Ele disse: eu estava numa favela distribuindo folhetos, distribuindo panfletos. Ele disse: eu bati numa casa, eu vim trazer um folheto da palavra de Deus. E quando ele entregou aquele folheto, aquela mulher disse: é bom que alguma coisa venha trazer alegria para essa casa, porque aqui nós estamos decepcionados com a vida. Ela disse: por que está decepcionado? Ele disse: porque primeiro, o meu marido está na cama com tuberculose, não pode trabalhar. Ele é um bom pedreiro, trabalha na praça, mas por causa da doença ele não pode trabalhar. Então nós não temos o pão na mesa. E para piorar a situação, queimou o nosso chuveiro. E agora nós não temos nem um banho quente, tem que tomar banho gelado. E ele disse: então aguarda um pouquinho que eu já venho. E ele disse: ele foi, e ele voltou, trouxe uma cesta de alimento e trouxe um chuveiro novo e disse: permita eu entrar na sua casa. Eu disse: pode entrar, moço, o senhor é bem-vindo. E ele entrou e disse: eu vou colocar essa cesta aqui na mesa e eu vou trocar o seu chuveiro. E ele trocou o chuveiro e a água ficou quente. Aquelas crianças ficaram contentes: agora nós vamos tomar banho quente. E agora também a mamãe vai fazer uma comida para nós, porque esse moço bom trouxe comida. E ele disse: agora só falta uma coisa, onde está o seu marido? Ele disse: está na cama, está doente, ele não tem força para levantar. Ele disse: vamos lá. Ele disse: essa cesta de alimento eu trouxe, o chuveiro eu trouxe, mas agora levantar o seu marido daquela cama, só o meu Deus pode fazer isso. E ele pode. Me leve até ele. Ele disse: quando eu ungi ele com óleo e impus as mãos sobre ele, disse: Senhor, a tua palavra diz que os sinais seguirão os que crerem, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu creio que o Senhor tem poder para levantar esse homem desse leito de enfermidade, porque aqui está um chefe de família, um homem trabalhador que precisa ganhar o pão para a sua família. E ele orou,
E ele disse, para a alegria daquela família, o homem levantou da cama e foi curado daquela tuberculose e voltou para o seu trabalho. Que bom, que alegria! Aquela família começou a servir um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, e pessoas que amam a Deus e amam as pessoas e anunciam o Evangelho. Somente pessoas, o Espírito Santo é que pode fazer isso. Por quê? Você é um homem muito bom, eu não sou bom. Bom é aquele que está no céu, como disse Jesus, Ele é bom. Nós somos apenas instrumentos na mão desse Deus. É Ele que age através de nós, é Ele que opera através de nós. Então o poder de cura está nele, o poder de libertação está nele, a restauração e a salvação e a resposta de Deus e a solução para este mundo, os problemas deste mundo, somente Deus pode trazer através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele está agindo, e Ele está movendo através do poder do Espírito Santo, através da unção do Espírito Santo de Deus. Então Jesus disse, é necessário que isso aconteça, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que haja o poder do Espírito Santo, que haja a unção do Espírito Santo, para que o povo de Deus possa ser abençoado, possa ser tocado e possa ser restaurado, renovado pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Tenha só alguma coisa aqui antes de nós orarmos e encerrarmos. Deixa eu ler aqui só uma coisa interessante. Que eu li e eu achei interessante e queria compartilhar isso com vocês. Preste atenção nisso. Certamente não há outra solução para esta nação envergada sob o peso de seus pecados. Nosso Brasil está sendo açoitado pelo chicote das crises mais avassaladoras. Crise política, crise econômica, crise social, crise moral, crise familiar, crise espiritual. Para a nossa gente, morreu a esperança. Nosso povo está garroteado pelo desespero, pela angústia e pela falta de paz. Está entrincheirado pelo medo, encurralado pela violência e sufocado pela injustiça. Nossa sociedade está falida moralmente, está estiolada, desfibrada, desmaiada, barbarizada com tantas atrocidades que fazem das nossas cidades palco do medo e do horror. As famílias vêm sendo torpeadas pelo inferno e esmagadas debaixo do tacão cruel de ideologias corrosivas e letais que arrastam as pessoas para uma ética relativa e situacional, geradora de um desfibramento moral e patricionadora de toda espécie de desentendimentos, revoltadas e conflitos. A cavalaria do inferno fez tremer a terra com a sua marcha devastadora. Os homens aturdidos, horrorizados, inquietos, marcham célebres para a condenação eterna. Nenhuma outra força pode fazer recuar essas hostes infernais a não ser o poder do alto. Só o poder de Deus, manifestado através de uma igreja santa, pura, aquecida e aguerrida, pode mudar o cenário desta nação e levar nosso povo ao arrependimento e às fontes da salvação em Jesus Cristo. Temos amparo nas Escrituras para crer que quando o povo de Deus se reúne, Deus pode manifestar-se de forma extraordinária em seu meio. Multidões estão indo para o inferno, para o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o fogo do Espírito. Quando o fogo de Deus cai sobre a igreja, multidões são salvas do fogo do inferno. Quando o fogo de Deus desceu no cume do Carmelo, Israel clamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
e abandonou suas crenças vãs no Deus Baal. Que o altar de nossa vida seja restaurado já, para que o fogo de Deus venha sobre nós e nos inflame, e sopre as chamas para todos os rincões da pátria, a fim de que esta nação se converta de seus maus caminhos, abandone os seus ídolos e se volte para Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Nós precisamos ser cheios desse Espírito, cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus. O Senhor quer derramar poder sobre a sua igreja, unção sobre a sua igreja, vitória sobre o seu povo. Abra o seu coração agora e receba a unção. O Senhor, Ele plantou uma semente em você, em mim, porque no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo foi colocado no meu coração e no seu, que é a palavra de Deus, é o reino de Deus e a justiça de Deus. Agora, aquele que plantou esta semente, ele espera com grande expectativa que esta semente possa produzir, que esta semente venha frutificar. E assim como nós tivemos esses frutos, que não só são bonitos, saudáveis, mas esses frutos que ainda têm um cheiro tão gostoso, e ainda mais o seu paladar, ele serve de alimento, ele serve de refeição. Assim o Senhor quer te fazer, assim o Senhor quer que a semente, que a palavra que foi pregada no seu coração, possa, como as ramas, esparramarem por todas as partes da face da terra e frutificar em toda a parte do mundo. Não pensa você, aquela igreja tão pequena, aquele povo tão humilde, tão simples, pescadores, homens do campo, homens simples, que estavam em Jerusalém, mas que receberam a unção e o poder do Espírito Santo. Eles saíram por todas as partes do mundo pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cumpriu-se a palavra do Senhor, porque por onde eles passavam, a poderosa, santa e gloriosa igreja do Senhor Jesus ia sendo plantada de cidade em cidade, e o número de pessoas que iam se convertendo, que iam se salvando, tanto de homens como de mulheres, iam se unindo aos apóstolos, a sua doutrina, os seus ensinamentos, e ela crescia todos os dias em número, na graça, na unção e no poder do Espírito Santo. Que assim seja com você, assim seja comigo, neste pequeno lugar, como aconteceu na rua Azusa, porque algumas pessoas se reuniram para orar e buscar a face do Senhor, e um grande avivamento derramou naquela pequena sala, onde estavam aquelas pessoas, e dali saiu um avivamento para o mundo inteiro, que alcançou pessoas de todos os povos e de todas as nações. Um grande avivamento está por vir sobre a face da terra, um grande avivamento, um grande mover do Espírito Santo está para acontecer na face da terra, e o Senhor está procurando vasos, como disse o profeta para aquela viúva: traga vasos, e não poucos, vazios, para que sejam cheios desse azeite precioso. Que tragam vasos, e que venham vasos, e vasos vazios, para que sejam cheios da unção, cheios do poder, cheios do mover do Espírito Santo. E eu digo hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, todos os vasos que estão nesse lugar, todos os vasos que me ouvem nesse instante, estão se apresentando ao Senhor. Vasos, não poucos, estão sendo apresentados para serem cheios do azeite, cheios da glória, cheios do poder, cheios da unção e cheios da virtude do poderoso e precioso Espírito Santo de Deus. Clame ao Senhor,
Vem, Senhor, toca, enche, libera a tua unção de cura, libera a tua unção de poder, libera a tua unção, Senhor, de misericórdia, de graça, de poder, de avivamento. Meu Deus, começa por esse lugar, começa por mim, Senhor, começa por cada um que está aqui nesta noite. Todos que me ouvem agora, sejam cheios do Espírito Santo, cheios do teu poder, cheios da tua graça, cheios da tua unção, cheios da tua virtude, cheios da tua presença e da tua glória. Ora, vem, Senhor, vem agora, vento impetuoso que encheu aquela casa, sopra neste lugar. Ó vento do Espírito, sopra nesta noite e enche esse coração, inflama, Senhor, esta alma. Meu Deus, toca agora nos doentes, nos enfermos, toca, Senhor, nos cansados, toca, Senhor, nos feridos, nos abatidos, nos necessitados, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma noite que o Espírito quer mover sobre este lugar, quer mover sobre o seu coração. Eu quero dizer para você que Pentecostes não é algo único, mas é um grande começo. O Senhor disse, é a colheita que nós vamos alimentar por muitos tempos. O Senhor está dizendo, hoje é um princípio, hoje é um começo, assim como houve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que por todas as nações, por todos os povos, fosse anunciado a palavra do Senhor, e pessoas fossem alcançadas, curadas, restauradas, libertas, livres de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a unção do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, que um grande mover, um grande derramar, uma grande unção do Espírito Santo comece a ser derramado neste dia sobre esta igreja e sobre este povo. Levanta, Senhor, ó Espírito de Deus, levanta trabalhadores, levanta, Senhor, porque a seara é grande, Senhor. A seara é muito grande e os trabalhadores são tão poucos. Começa, Senhor, a levantar o cansado, o ferido, o pequeno, aquele que não é, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor chama as coisas loucas desse mundo, as coisas pequenas. O Senhor não chama ninguém que tenha qualificação ou capacidade, mas o Senhor qualifica e capacita todos aqueles que o Senhor tem chamado. Cada um que recebe esse chamado, o mover do Espírito, a porção do Espírito, a unção do Espírito, o toque do Espírito, a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor vai enchendo, vai crescendo e vai derramando. Ó Senhor, esta obra é tua, este ministério pertence a ti, Senhor, porque a igreja é tua. Então, Senhor, começa nesta noite. O Espírito de Deus está passeando e ministrando no teu coração. Há uma unção poderosa do Espírito nesse lugar. E o Espírito está tocando no seu coração. Você que chegou aqui hoje doente, enfermo, você que chegou aqui, seja qual for a sua enfermidade, o seu mal, o Senhor, o Espírito de Deus está tocando agora e curando a sua enfermidade, curando. Você que está doente, você que sente o seu corpo doente, o seu corpo físico está doente, deixa agora esta unção tocar e restaurar e curar e libertar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, começa a visitar agora, oh meu Deus, os corações. Presta atenção, você que tem algum tipo de ressentimento, algum tipo de mágoa, algum tipo de trauma no seu coração, talvez seja uma trauma da sua infância, talvez alguém te fez um mal, talvez alguém te prejudicou, talvez alguém te fez algo ruim, que fez com que você fosse uma pessoa infeliz, você foi a sua vida toda marcada
por essa tragédia, marcada por esta fatalidade, marcada por este trauma, este mal que aconteceu na sua vida, e isso você traz no seu coração. Você diz: eu nunca mais vou poder ser feliz na minha vida, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa de hoje em diante. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está derramando unção e graça no seu coração. Ele está consertando, curando, restaurando. Ele está apagando todo este trauma. Ele está limpando do seu coração toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o ódio, toda a raiz de amargura, e fazendo você uma pessoa livre, livre, livre de toda a condenação. Pessoas que estão aqui sentem medo. Tudo para você sente medo das coisas, medo do dia a dia, medo da circunstância, medo que algo não vai dar certo, medo que alguma coisa possa dar errado. Mas hoje o Senhor te faz uma aliança com você. Hoje o Senhor te restaura. Hoje o Senhor te liberta deste mal. Hoje o Senhor te restaura. E o Senhor diz: não temas, mas apenas creia, porque eu sou o teu Deus, e eu sou contigo por onde quer que tu fores. Não temas, porque vai cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque eu tenho te guardado, eu tenho te protegido. Clame ao Senhor, deixa o Espírito Santo mover, deixa o Espírito Santo enxugar dos teus olhos as tuas lágrimas. Alguma coisa mais, o Espírito Santo quer abençoar a sua vida, abençoar o seu pão, abençoar a sua água, retirar de ti a tua enfermidade, abençoar a tua família, prosperar o teu casamento, restaurar o teu casamento, o teu lar, a tua família. Todos esses espíritos malignos que estão atuando na área da família, trazendo destruição, separação, contenda, discórdias, espíritos de vícios que estão destruindo essa família, este lar, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos a bênção, o milagre, a libertação, a unção e a restauração do teu poderoso e do teu precioso Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, começa agora a liberar a tua unção, unção de libertação, unção de cura, unção de restauração, unção de renovação, unção, oh meu Deus, que traz ao coração, oh meu Deus, que está, Senhor, tão distante de ti, Senhor. Talvez esse coração que está tão frio, esse coração que está tão gelado, essa pessoa que diz: Senhor, eu clamo por um avivamento, Senhor, me dá, Senhor, desejo de ler a tua palavra, desejo de estar na tua casa, desejo de orar, de buscar, de sentir a tua presença. Meu Deus, coloca este desejo, meu Deus, coloca esta unção, meu Deus, coloca esta restauração neste coração. Reaviva, Senhor, reaviva a tua igreja, Senhor, incendeia a tua igreja com a tua glória, incendeia a tua igreja com o teu poder, traz avivamento, traz restauração, renovação, oh meu Deus, paz, alegria, felicidade para essas vidas e para esses corações, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor dos exércitos, vem, Senhor, com o teu Espírito, vem, Senhor, com a tua presença, vem, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a unção preciosa e poderosa do teu Espírito Santo, Senhor. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, sopra, sopra, Espírito Santo, sopra, traz unção, traz o calor do fogo da tua glória. Seja cheio do Espírito Santo, seja tocado pela unção, receba o batismo com o Espírito Santo, receba deste poder, receba desta unção, receba do avivamento que somente o Espírito Santo traz para a sua igreja. Seja cheio agora, seja cheia do Espírito Santo. O Senhor quer te levantar como ministro, como ministra do Evangelho da salvação. O Senhor quer te levantar com autoridade de impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. O Senhor quer te levantar na autoridade de você falar da palavra da salvação e os perdidos, os pecadores receberem o perdão e a salvação que somente o Senhor Jesus pode trazer e pode dar.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ó Senhor, como é bom, como é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Restaura, renova, liberta, transforma e faz nova todas as coisas. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Sabe, irmãos, hoje Deus está não em palavras, mas em ações. Deus está falando tanta coisa hoje, porque Deus não fala só em palavras, principalmente em atitudes, em ações, principalmente em atitude e em ações. O Lucas ou o Júnior, pode ser o Júnior, dá um foco aqui, Júnior, nessa mesa. Tá diferente a mesa? Não tá mais daquele jeito, né? Olha lá, Deus está falando, irmãos. Deixa eu ir lá. Deus está falando. Lembra a princípio como era a mesa? Olha como a mesa está agora. Sabe o que significa isso? O que significa isso? Serviço. Enquanto você estava ouvindo a palavra, tinha um grupo de pessoas que estava destruindo o cenário, modificaram todo o cenário. Será que dava para comer, irmã Helena, o melão com a casca? Melancia com casca? Mamão com semente? Assim nós temos que fazermos. Se nós queremos anunciar, ser igreja, igreja significa serviço, e serviço significa o quê? Dedicação, trabalho. Alguém estava trabalhando para que hoje você possa ser servido. E quantas pessoas estão hoje esperando para ser servidas? Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quantas pessoas estão esperando você sair daqui hoje cheio da unção do Espírito Santo e colocar as mãos sobre eles? Moisés estava lá em cima e a pele dele ardia, ele não sabia, brilhava, mas quando ele desceu, as pessoas notaram que aquele brilho, aquela glória que estava sobre ele, ele trazia algo sobrenatural da parte de Deus. E assim como agora não tem mais aquele cenário tão bonito, mas agora tem um cenário mais bonito ainda, é aquele que você vai comer, que você vai. Então, mas nós vamos ter agora um período, nós vamos encerrar, e agora, não sei encerramento, vai ser um período de comunhão da igreja, que nós vamos o quê? Comer dessa fruta, e saber, pensando, entendendo, que a terra produz, mas se nós não levarmos e servir como está sendo feito, o evangelho também não vai ter o valor. E o Espírito Santo está em mim, em você, para fazer com que esse evangelho possa levar para as pessoas o alimento, aquilo que é saudável. Está tão cheiroso, mas você vai comer, é melhor ainda. É melhor do que pavê, Pavê é muito bom quando você come, porque só para ver é uma coisa, mas comer é melhor ainda. Amém? Que haja alegria na igreja, que haja alegria no seu coração, e que nós vamos nesse instante encerrar, e que a bênção do Senhor Jesus Cristo possa estar na sua vida e no seu coração. Amém? Vamos encerrar. Não vá embora antes de você comer desse fruto tão importante, tão gostoso, que vai alegrar os nossos corações. E em momentos de comunhão, da gente cumprimentar, a gente se alegrar na presença do Senhor. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus.
Eu estou tão feliz de ver aqui a Maluzinete conosco, né? Estava lá na UTI, entubada, nós fomos lá, oramos por ela, a igreja orando, graças a Deus ela está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Oi? Se você quiser ficar no seu lugar, estão levando até você aí, acho que dá menos aglomeração, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.